encerrando quinta-feira com esse grande culto de louvor a Deus. E quinta-feira nós estaremos passando a igreja aqui na oração as instruções para o mês de abril, e próxima segunda-feira passaremos a instrução no geral para a igreja, para a estratégia do mês de abril, tá bom? Orando ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Vamos lá, Gênesis capítulo 4, versículo 1. Abra sua Bíblia sentado mesmo, sentado, podem ficar sentados. Leia aí. Gênesis capítulo 4, versículo de número 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. Irou-se fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Queridos irmãos, vamos continuar nossa série de instruções sobre ofertas e dízimos. No nosso livro, Ofertas e Dízimos, a provisão justa de Deus para o sustento da sua obra na terra, na página 43, o capítulo 2, que fala de ofertas. Então nós vamos observar que no 2.1 nós temos a oferta de Caim. A oferta de Caim, tal oferta foi desprovida de alguns dos princípios fundamentais estabelecidos por Deus. Quando falamos de princípios, nós já ensinamos largamente aqui na mensagem passada sobre os princípios. Quantos princípios foram? 11 princípios nós listamos e explicamos que envolve o ato de ofertar, que diz respeito à oferta e o ofertante. Então ali, naquele momento em que Caim ofertou, nós identificamos a ausência de dois princípios fundamentais. Por isso que você precisa aprender sobre os princípios. Porque quando alguém estiver ensinando sobre ofertas e falar dos princípios, você já sabe. E quando você for ensinar para alguém, você já sabe. E quando você for praticar a oferta, aí é que você precisa saber. O 8º princípio fala de quê? Que a oferta deve ser fruto da gratidão do ofertante a Deus. Então nós identificamos na oferta de Caim a ausência desse princípio fundamental. Identificamos que Caim, ao ofertar, a oferta não representou um ato de gratidão a Deus na dimensão espiritual que o ato requer, exige do ofertante. Então, Caim, ao ofertar, quebrou o 8º princípio, que é o princípio da gratidão a Deus. O 9º princípio também foi quebrado. Não estava presente o princípio das primícias, lembram? Que
que a oferta deve ser das primícias. Nós falamos, explicamos largamente. E observamos que o texto diz que Caim tomou do fruto da terra uma oferta e trouxe ao Senhor, ao passo que Abel tomou das primícias do seu rebanho. Então nós identificamos esse elemento, esse princípio fundamental na oferta de Abel. Entretanto, não identificamos esse princípio na oferta de Caim. Mas nós identificamos um princípio nesse ato de ofertar de Abel. Qual foi o princípio, pastor? Qual foi o princípio? O instrumento de barganha. O contexto, o estudo, a análise da oferta de Caim, que ele trouxe a Deus, estão ausentes princípios fundamentais que precisam ser inerentes à oferta e ao ofertante no ato de ofertar, quando nós estamos na direção do Espírito Santo de Deus, quando estamos fazendo a coisa certinho. Mas estava presente um que não deveria estar presente. Qual era? A ideia de barganha. O que nos deixa entender da análise dos elementos subjetivos que envolve a atitude de Caim em ofertar, é que Caim queria, com aquela oferta, criar um laço de mão dupla, de barganha, de simpatia com Deus. E oferta não pode, a oferta do crente, do servo de Deus, ele precisa vigiar para que esse princípio da barganha nunca esteja presente nos seus sentidos no ato de você ofertar ao Senhor nosso Deus. Levante a sua mão para o alto e adore o nome do Senhor Jesus. Diga: Jesus, nunca me deixe eu praticar esse princípio da barganha quando eu for ofertar ao Senhor. Me guarda, Senhor, me guarda, Senhor, me guarda, Senhor. Peça com veemência, porque você precisa estar livre desse sentimento. Aleluia. Prosseguindo aqui, além disso, Deus deseja que o ofertante cultive o domínio próprio. Quando nós ofertamos, nós observamos que Deus nos exige que nós tenhamos o domínio próprio. O domínio próprio na vida do crente vem de onde? Fruto do Espírito, não é assim? Fruto do Espírito, chamado domínio próprio. No contexto, Deus chamou Caim e disse: Caim, o pecado está aí, Caim, na tua porta, mas cabe a ti dominá-lo. O que Deus está dizendo? Ei, tu precisas ter domínio próprio, porque um dos princípios que rege a oferta, vocês lembram que é um ato espontâneo, um ato liberal, é chamado de liberalidade. Você decide doar, você decide ofertar, aleluia, de livre e espontânea vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem oferta, quem dizima, já sabe a luta que tem às vezes para poder cumprir esse compromisso que você tem com Deus. Não é com o pastor, não é com a igreja, não é com ninguém. É um compromisso que você tem com o Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por que muitas das vezes eu não oferto, eu não dizimo? Porque você não está vivendo as Sagradas Escrituras. Você não está andando no Espírito. Não tem outra explicação, né? Porque é um ato espiritual. É um ato espontâneo que o Espírito Santo produz na gente. E nós precisamos ter domínio próprio para quê? Primeiro, para decidirmos ofertar. Segundo, para cumprir o nosso desejo. Terceiro, para vigiar para que o espírito da barganha não esteja presente no ato, no gesto de ofertar. Você está entendendo por que precisa ter domínio próprio? Porque o pecado está sempre à nossa vista.
O pecado está sempre batendo a porta, mas disse Deus: não cabe a mim, Caim, cabe a ti dominar, cabe a você que é crente, filho do Deus Altíssimo, cabe a mim, cabe a nós dominarmos os sentimentos adversos. Aleluia, para que o Espírito Santo dirija a nossa vida. Levante a mão para o alto e adore o nome do Senhor Jesus. Um dos elementos do espírito de barganha quando se oferta, o pior dos resultados é que diminui o ato, a importância do ato. Diminui a importância. Vamos prosseguindo. Em quarto lugar, nós temos aqui, portanto, mesmo se tratando do próprio Deus, Caim não atendeu a sua orientação. Deus chamou Caim e disse: Caim, tu ofertaste, a tua oferta veio até mim, mas eu não recebi tua oferta, porque a tua oferta não corresponde com o teu procedimento. Princípios importantes estão quebrados. Aqueles que eram para estar presentes estão ausentes. Aqueles que eram para estar ausentes estão presentes no teu ato de ofertar. Por isso, Caim, tu não sabes, se tu procederes bem, tu pode vir a ofertar e tanto será recebida a tua oferta quanto a tua pessoa. Deus naquele momento fazia o papel pastoral. Deus era o pastor de Caim, chamando seu filho e aconselhando. Deus fazia o papel de pai, sim, mas nessa dimensão eclesiástica, Deus era o pastor, o sacerdote de Caim. Percebam que era o sacerdote, o pastor de Caim, orientando ele. E esse pastor de Caim era também o seu pai, o Deus criador de todas as coisas, o Deus todo-poderoso. Percebam que o problema não está em quem orienta, o problema não está em quem ensina, o problema está na pessoa que tem que cultivar, que tem que ter domínio próprio, que tem que controlar os seus sentimentos. O próprio Deus orientando, ensinando. Eu pergunto para você: Caim atendeu? Eu pergunto, igreja, Caim obedeceu? Bora, igreja, Caim obedeceu? Caim desobedeceu o seu pastor, desobedeceu a orientação do Deus, seu Pai Todo-Poderoso. Ele não obedeceu. Então nós vamos sempre encontrar na história da humanidade, na relação dos crentes com Deus, que a gente chega, orienta, parece que o Espírito Santo abre a mente da gente, abre o coração e bota nos nossos lábios as palavras, a gente ensina, orienta assim, diz: meu Deus do céu, a unção de Deus está descendo, e a gente está orientando, a pessoa sai dali cruazinha. Não é assim, pastores? Não é assim? Cruazinha. Caim saiu da presença de Deus e foi fazer o quê? Assassinar o seu irmão. Ao invés de obedecer a orientação de Deus, Caim saiu para assassinar o seu irmão, para arquitetar, para cogitar todos os elementos do crime. Depois partiu para a fase da preparação, convidou seu irmão para o campo. Lá partiu para a fase da execução, que foi assassinar o seu irmão. E depois partiu para a fase do exaurimento, que foi ocultar o corpo, esconder o corpo para lá. Assassinou o irmão. Começou com o quê? Essa história toda? Começou com o quê, irmãos? Começou com o quê, igreja? Como é que o texto diz? Fala do nascimento dos dois. E aí vai falar: aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe uma oferta, gente. Quantos crentes na igreja têm sido assassinados pelo seu irmão, pastores, por causa de uma oferta? Quantos crentes têm sido assassinados na igreja pelo seu irmão por causa de um dízimo? Primeira coisa que o crente precisa entender é que a igreja não precisa da sua oferta nem do seu dízimo. Muito menos o pastor da igreja precisa.
Quem precisa é você. Quem precisa da sua oferta é você. Vamos ver isso. Quem precisa do seu dízimo é você. Ou você esqueceu que quem cuida da igreja, quem cuida do sacerdote é Deus? E quando você está na posição de cumprir essa tarefa de Deus, é a maior honra que um ser humano pode receber? Então vamos ver ao longo disso aqui. Então é você que precisa. Porque Jesus certa vez disse assim: se os crentes se calarem, Deus, estas pedras clamarão. Se não tiver pessoa para fazer a obra, Deus faz o quê? Manda um corvo, não é isso? Mas Deus não fica sem fazer a obra, meu irmão. Aprenda isso uma vez por toda, que quem precisa disso é você. Sou eu que preciso, como crente, como filho de Deus. Não permita que esses elementos nocivos entrem, queridos irmãos, na tua decisão, na nossa decisão, quando formos transmitir nossa liberalidade, para que, querido, o inimigo não nos permita, no final de tudo, assassinar o nosso irmão. Porque quando Caim saiu dali, o texto vai dizer o quê? Satanás colocou no coração de Caim. Ou você dá lugar para o Espírito Santo colocar alguma coisa na sua mente, no seu coração, ou se prepara, porque Satanás vai colocar alguma coisa lá. Tenha certeza, porque Satanás vai colocar alguma coisa lá. Ocupe o seu coração com a graça de Deus, aleluia. Aleluia, sejamos crentes. Aleluia, aleluia. Prosseguindo aqui, queridos, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter mais alguma coisa. A oferta de Abel. A oferta de Abel, que está na página 47, vai dizer assim. Eu fiz uma rápida análise aqui. A oferta de Abel, estavam presentes todos os 11 princípios que eu listei para os irmãos aqui. Vamos pensar? Primeiro, a oferta de Abel. Abel doou. Foi um ato de doação. Segundo, Abel tirou a oferta do seu patrimônio. Foi as suas ovelhas e tirou do seu patrimônio. Terceiro, a iniciativa foi de Abel. Deus não disse assim: Abel, traz uma oferta para mim. Não. Abel foi no seu patrimônio, as suas ovelhas, e tirou então de lá do seu patrimônio e trouxe ao Senhor. Em quarto lugar, Deus olhou para Abel e aceitou a oferta de Abel. Levante a mão para o alto e adore o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abel olhou assim para Deus e disse: ora, se eu tenho tudo isso aqui, se eu pegar tudo isso que eu tenho, todo o meu rebanho, toda essa terra e toda a minha vida, entregar na mão do Senhor, não é nada ainda. Deus merece muito mais do que uma simples oferta. Mas eu vou levar a minha oferta ao Senhor meu Deus, aleluia. E não como barganha, eu não quero levar como troca, não. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu vou levar, aleluia, como demonstração da minha comunhão com Deus e como expressão do meu coração cheio de graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Adore o nome do Senhor Jesus nessa noite. Adore. Adore, 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 adore o nome do Senhor. Adore o nome do Senhor nessa noite, aleluia. Abel foi aonde? Abel foi ao seu rebanho e fez o quê? Pegou das primícias do seu rebanho. Não pegou qualquer. Percebam, gente, a importância de... Mais tarde Moisés vai escrever e vai dizer: a oferta deve ser das primícias. Abel já estava lá atrás ofertando das primícias. Percebam
que ofertar não depende de lei. Ofertar para o crente, a relação do servo de Deus com Deus é independentemente de lei escrita, norma. Está aqui na nossa mente, tem que estar aqui no nosso coração. Bata no coração assim e diga: aleluia, a minha relação com Deus, através dos meus bens, está no meu peito, está no meu coração. Foi o Espírito Santo que me colocou aqui, porque é a lei da fé, aleluia, que rege esta relação. Levante a mão e adore ao Senhor nessa noite. Por fim, Abel, está escrito que Abel trouxe ao Senhor. E por fim, Abel fez o quê? Levou do melhor. Levou das primícias, o primogênito, levou o mais gordo. Então, nós concluímos aqui que a oferta de Abel preenchia todos os requisitos de todos os princípios. A de Caim não. Resultado? Abel morreu. E eu pergunto: e no dia que o Senhor Jesus sentar no trono branco, não sei quantos mil anos mais tarde, aí eu lembro-me de Malaquias, quando Deus diz: e um dia vocês verão a diferença entre os que me temem e os que não me temem, entre aqueles que me servem e aqueles que não me servem, porque naquele dia o Senhor Jesus dirá a Abel: vinde a mim, bendito do meu Pai, aleluia. E qual será a palavra de Jesus para Caim? Qual será? Se Caim não se converteu depois, a Bíblia vai dizer que ele era filho do maligno. Será que tem um lugarzinho no céu para um filho do maligno? Tem? Percebam como a coisa é séria. Percebam que tudo começou numa oferta. O primeiro assassino da história da humanidade foi causado por uma oferta. O segundo assassino duplo em série da história da humanidade foi filho de Caim. Percebam a coisa como é séria. Como é séria. Então nós vamos ver aqui, queridos, que o escritor aos Hebreus vai dizer assim: o escritor aos Hebreus declarou que Abel alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas. Eita Deus! A oferta de Abel foi envolvida de elementos que demonstram se tratar de um gesto de profunda gratidão ao Senhor. Percebam, mais tarde, milhares de anos mais tarde, o escritor aos Hebreus vai dizer assim: e Abel alcançou testemunho de Deus pelas suas, que era justo por causa das suas oferendas. Percebam. Eu sempre gosto de pastor Nestor Henrique de Mesquita, de saudosa memória, presidente da Assembleia de Deus da Convenção do Piauí, a CEDEP. Ele dizia que o termômetro da vida do crente, seja pastor no ministério, em relação ao ministério, ou seja crente, são seus bens, são seus bens materiais. São seus bens materiais. São seus bens materiais. Oferta de Israel. Moisés ordenou aos filhos de Israel que oferecessem ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. Os ensinos de Moisés foram transmitidos por meio de leis. Foram transmitidas por meio de leis. Logo, a oferta de Israel se transformou para o povo judeu como uma doutrina fundamental e normatizada. Então, Abel, Caim, Abraão,
Noé lá atrás, né? Abraão, dizimaram. Mas quando chegou em Israel, a coisa já passou por força de lei, né? Por força de norma, que nós vamos ver mais na frente. Em quarto lugar, nós temos o quê? Oferta e fé. Preste atenção nisso aqui. Na página 49. Oferta e fé. Oferta, além de ser confissão de gratidão, de louvor e de adoração ao Senhor, também é declaração de fé. Não se trata apenas de crer, no sentido de dizer, eu creio que eu preciso ofertar por ser serva ou servo de Deus. Não. O ato de ofertar por fé traduz o nível de comunhão que o ofertante cultiva com Deus. Diga comigo, o ato de ofertar por fé traduz o nível de comunhão que o ofertante cultiva com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando nós ofertamos por fé, a nossa oferta é uma declaração da nossa fé. Meu amado, pode ser eu ou pode ser você, seja quem for, crentes em Jesus, se não praticar a fé, nós não vamos conseguir cultivar uma relação de comunhão com Deus por meio dos nossos bens. Sim ou não? Sim ou não? Não vamos conseguir cultivar, porque oferta é ato de fé. Não é uma fé apenas que eu digo que creio, mas é uma declaração expressa de fé. Ou seja, nas palavras de Tiago, o ato de ofertar ou dizimar traduz a nossa fé, materializa a nossa fé. Enquanto Paulo fala da fé no aspecto subjetivo, aquilo que está dentro de nós, Tiago fala da fé no aspecto objetivo, daquilo que está fora de nós, do ato material que nós praticamos. Então Paulo fala da fé e justifica como fundamento da nossa filiação, como fundamento da legalidade para podermos ser inseridos na lista dos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. Então ele usa a fé no aspecto da legalidade, e Tiago fala da fé no aspecto da materialidade dessa fé, de modo que se nós não materializarmos a fé, essa fé fica morta, fica inativa. É isso que ele está dizendo. Então traduz o nível da nossa comunhão com Deus, não trata em atos. Vou ler aqui, na página 50. A pessoa que serve ao Senhor com integridade e conhecimento das Sagradas Escrituras, não trata a sua relação financeira com Deus apenas em atos isolados de ofertar. Não, absolutamente não. Essa pessoa cultiva o hábito de ofertar ao Senhor durante a sua vida aqui na terra, sem esperar receber do Senhor algum tipo de compensação pela oferta que lhe doou. Você entendeu? Quem cultiva uma relação com Deus através dos seus bens chegou a um nível espiritual que faz. Eu sempre digo, aqui na igreja tem irmãs, se eu procurar desses 30 e tantos anos, irmãos e irmãs, todo mês a sua oferta, o seu dízimo, a gente vai encontrar sistematicamente, sem falhar. Sem falar, irmãs e irmãos. Cultivar sem esperar receber. Eu não posso, pelos princípios que eu já ensinei, eu preciso voltar a falar isso aqui. Nunca eu posso dizimar ou ofertar esperando que Deus me abençoe por isso.
Eu ouço sempre os pregadores sendo bem taxativos e sendo bem comum mesmo quando diz: você não oferta, você não dizima porque é para Deus te abençoar. Você oferta e dizima porque você é abençoado. Não é assim que muitos dizem? É bem simples de entender. É bem simples de entender. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então prosseguir. Na página de número 51, diz assim: ofertar por fé não está preocupado com pequenas recompensas materiais e transitórias aqui da terra. Pelo contrário, tal pessoa oferta porque quer cultivar comunhão profunda com Deus, já antevendo a gloriosa riqueza que o Senhor tem preparada para lhe entregar no porvir, pois a fé é a prova das coisas que não se veem. Oh, levante a sua mão para o alto. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quem chega a esse nível, queridos irmãos, quem chega a esse nível de conhecimento, lá no final da página 51, portanto, quem oferta por fé, não se priva de ofertar quando os seus bens estão diminuídos. Temos, por exemplo, a oferta da pobre viúva, que foi observada pelo Senhor Jesus, a qual deu todo o seu sustento. Contudo, não cessou de cultivar sua comunhão com Deus, concernente aos bens materiais. Deixa eu parar um pouquinho para dizer. Não estou ensinando você isso, vale para os novos convertido, que às vezes fica assustado, chegou, o pastor está falando de ofertas e disso. Não, isso aqui, vocês vieram para a igreja para ser crente, aceitaram Jesus para ir morar no céu, não foi? Pois bem, para vocês aceitar Jesus, nós cumprimos Marcos 16:15, pregamos o evangelho. Quando vocês aceitam Jesus, nós vamos para Mateus 28:19, portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Porque se não ensinarmos a você, você não vai praticar. E você não praticando, você colhe o fruto. Deixa eu dizer, hoje eu falava com o irmão e dizia assim: vamos pensar em Deus assim. Pensar na fé, pensar no nosso cultivo da vida espiritual, pensar numa viagem. Vamos pensar numa viagem? Vamos aqui? Nós resolvemos ter um destino aqui é norte, né? Aqui para o norte, mas aqui, né? E tem outro destino sul. Tem dois ônibus, duas aeronaves que sairão. Uma vai para o sul, para o norte, e outra vai para o sul. A que vai para o norte tem bênção, tem muito suprimento, tem coisas maravilhosas. A que vai para o sul vai jogar o cara numa lama. Aí eu venho bem aqui assim, e alguém prega para mim e diz: você vai para onde? Se eu vou fazer uma viagem. Você quer ir para onde? Para o norte ou para o sul? Eu disse: não, eu quero só viajar. O que tem no norte? Olha, que no norte tem isso, você pega aquela aeronave. No sul tem isso, você pega aquela aeronave. Aí o cara vem, quando chega a mim assim, rapaz, sabe de uma coisa? Eu quero tudo isso que tem aqui no norte, mas eu vou pegar a aeronave do sul. Eu pergunto para você, vai encontrar o quê? Quer colher isso aqui, mas embarcou na aeronave que leva para o sul. Esse querer dessas coisas vai adiantar alguma coisa? Quem quer os bens que estão no norte, embarca na aeronave do norte. Mas alguém diz: mas essa aeronave aqui tem muita turbulência, essa aqui não. Você diz: não tem problema, tem turbulência, mas com turbulência ou sem turbulência eu vou pegar a aeronave do norte, porque eu quero colher os frutos
que está lá no destino. Então é isso aqui. Você cultiva uma vida, quer cultivar uma vida de comunhão com Deus? Quer cultivar uma vida de bênção com Deus? E tem uma aeronave que te leva para o norte, mas você diz, não, eu vou ficar na aeronave que vai para o sul. Você vai colher alguma coisa algum dia? Vai colher lá, querendo ou não. Depois você chega lá, alguém abre a porta e diz, desce. Não, não quero ficar. Desce, empurra você para fora, se você não quiser descer. E você vai se lixar lá, não tem outra para voltar. Escolha o destino que você quer chegar. Depois que você escolher o destino que você quer chegar, escolha o transporte que te leva para esse destino. Não vai entrar no outro transporte, porque vai te levar para onde tu não queres, mesmo tu querendo ir para outro lado. Pega o transporte certo, é Jesus, aleluia, Ele nos chamou. E a fé, aleluia, é a aeronave que nos conduz às bênçãos de Deus. Levante a mão para o alto e adore esse Deus Todo-Poderoso. Embarca na aeronave da fé. Página 52 tem oferta e reconciliação. Primeiro, a oferta diz respeito à reconciliação com Deus. Segundo, a oferta diz respeito à reconciliação com o próximo. E o cidadão reconciliado com Deus, reconciliado com o próximo, vive uma vida de comunhão contínua com o próximo e com o Deus eterno. Você entendeu o que eu falei? Oferta e reconciliação. A oferta diz respeito à reconciliação com Deus e diz respeito à reconciliação com o próximo. Quem está reconciliado com Deus e com o próximo, cultiva uma vida de comunhão contínua com o próximo e com Deus. Levante a sua mão para o alto se você tem comunhão com Deus. Jesus Cristo ensinou que a comunhão do ofertante com o próximo também é condição para o Senhor declarar se aceita ou se recusa a liberalidade que lhe foi destinada. Eu poderia ter colocado isso aqui como um dos princípios lá, mas para não encher muito, deixei para falar ao longo da história. Por isso, o Senhor Jesus ensinou que se o ofertante lembrar que existe alguma demanda com o irmão, deixa a sua oferta sobre o altar e vai se reconciliar com seu irmão. A oferta, gente, é coisa séria. Mateus capítulo 6. Vamos lá, falar o Pai Nosso aqui, vamos lá, igreja. Pai Nosso, toda a igreja, numa só voz. Pai Nosso, prossigam. Prossigam. Verdade? Vocês leram direitinho mesmo? Está tudo certinho assim? Aleluia. Aí encerrou bem, e aí eu vou para o versículo 14, versículo 15. O versículo 14 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Aleluia. É por isso, aleluia, é por isso que Jesus disse: se tu fores ofertar, colocar a oferta lá, em trazer a sua oferta ao Senhor,
e lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, vai lá, se reconcilia com ele e volta para oferecer a tua oferta. Porque se tu não perdoar aqueles que te ofendem, aqueles que têm alguma demanda contra ti, muito menos o vosso Pai Celestial perdoará as vossas demandas. Ei, olhem para cá. Quem é aqui que merece Jesus ter morrido por você, por nós? Tem um ser humano na história da humanidade que merece? Então Jesus morreu por oferta, não foi? Não foi? Então 3,16, Deus ofertou o filho ofertou a vida e disse: eu vou para o Pai, mas eu vos oferto o Espírito Santo Consolador, o qual o Pai envia em meu nome, e ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele vem, e quando ele vier, ele vai me glorificar, e ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e ele vai vos lembrar tudo quanto eu vos tenho ensinado, e vos guiará a toda a verdade. E o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está aqui, mata no peito, diga: o Espírito Santo está aqui, porque o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Diga: Espírito Santo do Senhor está neste lugar. Adore, só por um momento, adore, adore. Oferta e reconciliação. Nenhum sacerdote oferece sacrifício por alguém antes que esse alguém não tome essas providências. Elias, a Bíblia vai dizer, e eu sempre digo isso, vai nos demonstrar que quando o crente começa a entrar por caminhos tortuosos, ele começa a se afastar do culto, se afasta da igreja. Quando vem à igreja, ele quebra, corta caminho para não encontrar com o pastor da igreja, os irmãos mais próximos dele. Então eles se afastam, por fim se afasta do altar, se afasta de tudo. Quando Elias chegou perante aqueles profetas, na hora de Elias oferecer o sacrifício, Elias disse: chegai-vos a mim. O povo estava distante, como ovelhas que não têm pastor. Elias disse: chegai-vos a mim, filhos de Deus que estáis, vocês estão dispersos, vocês estão como ovelhas que não têm pastor, vocês estão afastados do profeta do Senhor, vocês estão afastados do sacerdócio do Senhor, vocês estão afastados de Deus, vocês estão afastados do altar do Senhor. Chegai-vos a mim. O povo se aproximou de Elias. Elias, quando o povo chegou, aí Elias disse: vamos consertar o altar do Senhor. Aí Elias consertou o altar do Senhor. Aleluia. Não oferte sem consertar o altar do Senhor da tua vida. Conserta o altar. Toda vez que você oferta, que você dizima, que você traz a presença do Senhor, você está levando ao altar uma oferta, aleluia, agradável, de cheiro suave, agradável ao Senhor. Aí quando o povo se aproximou de Elias, ele consertou o altar do Senhor, derramou água ali, consertou tudo direitinho o altar, aí botou lá as partes do sacrifício, e derramou água, e orou ao Senhor, e fogo do Senhor caiu sobre o altar, porque o altar estava reparado, e o povo estava junto do profeta do Senhor. Você quer ofertar, distanciado dos irmãos, todo cheio de problema com os irmãos, falando mal do ungido do Senhor, duvidando de Deus, querendo barganhar com Deus, e aí quer ser abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Vai chover de verdade ou é só um chuvisquinho? Aleluia. A gente para agora ou continua? Para ou continua? Para ou continua? Aleluia. Oferta e testemunho. Página aí 53. Jesus Cristo trata o testemunho pessoal como algo muito importante, considerando a necessidade do servo de Deus refletir o caráter santo do Senhor. Vamos parar aqui, vamos encerrar, porque vai chovendo, senão aí vai, os irmãos chegam para cá. Vamos ficar de pé. Alguém para Jesus nessa noite?